Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, 14. Hoje é dia dos pais, né? E ser pai é muito importante ser pai. Uma casa que tem um pai é uma bênção, né? Eu tive o privilégio de conviver muitos anos com meu pai e foi uma bênção para mim. Aprendi muita coisa com meu pai, principalmente ser honesto. Meu pai dizia que um fio de bigode vale mais do que qualquer documento assinado em cartório. Apesar de eu não ter bigode, mas ele costumava dizer o seguinte para mim: quando a gente diz que o burro morreu, pode queimar a sangue. Era um homem de palavra, independente de crente ou não, ensinou para mim a honestidade. Isso é tudo, ser honesto. Eu lembro que criança, quando eu e meus irmãos achávamos alguma coisa, ele mandava devolver. E se não tinha alguém para devolver, ele dizia: deixe no mesmo lugar onde achou. Ensinou todo mundo na família a ser honesto. Um pai é uma coisa muito importante. E hoje é dia dos pais, né? Quem não é papai, futuramente vai ser pai. Quem é, parabéns para você. E dentro de casa, a sua figura como pai é a coisa mais importante na face da terra. Criança, quando olha para o pai, ela olha como super-herói. Ela se sente protegida, guardada, parada. Se alguém mexe com ela, ela coloca aquele olhar de mal, vou dizer para papai. E sabe que dentro de casa tem um protetor, um amigo fiel. E o mundo está querendo acabar com a figura do pai. Está querendo dizer que esse negócio de dia dos pais estão querendo abolir, cancelar. Não pode. A igreja, ela prioriza a família. Se prioriza a família, tem que ter homenagem. Papai e mamãe tem que ser homenageado. Não vamos entrar nessa nova visão que tem aí, destruindo a figura do pai. O pai é a coisa mais importante que existe dentro de uma casa, é o cabeça, é a âncora que está ali, é o manda-chuva, é o provedor, é o cara que resolve tudo, né? É o papai. E como a igreja prioriza a família, nós temos que pregar e homenagear papai com muita ênfase, com muito carinho, não deixar que essas datas comemorativas sejam esquecidas. Então eu quero aqui agradecer a toda a DESUD, né, que com muito carinho homenageia os pais. Mateus capítulo 17, versículo 14, você já achou aí? Está aí, né? Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou. Então o homem se aproximou de Jesus e fez o quê? O homem se aproximou de Jesus e fez o quê? Ajoelhou, né? Diante dele. Ajoelhou.
Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Ele estava pedindo por quem? Pelo filho. Era um pai em desespero, viu? Um pai em angústia, um pai que estava sentindo a dor do filho. Eu era criança e criancinha, irmãos, assim, 7 anos de idade, e tem um negócio que não sai da minha memória aqui, ó. Você sabe que criança se apega muito ao pai, né? Figura do pai, aquele herói. Eu lembro que uma vez, porque a criança, eu não sei se as crianças de hoje em dia têm isso, mas antigamente a gente tinha muito medo que o pai morresse e a mãe morresse, né? Vocês tinham, não? Às vezes eu ia lá na cama, ver se a minha mãe estava respirando, medo de ficar só, medo de ser criado por outras pessoas, medo de perder. Eu tenho quase 50 anos de idade. E tem hora que eu acordo assim, pela manhã, e eu digo, caramba, pai morreu, mãe morreu, estou só. Você sabe aquela sensação de abandono? Às vezes vem. Você está só. Seu pai e sua mãe já foram embora. Então, se você tem pai vivo, aproveita a oportunidade que ele está vivo e fala para ele, eu te amo. Aproveita. Porque pai dura pouco, vai embora rápido. Eu lembro que a última oportunidade que eu tive de ver o meu pai, ele já não estava bem, estava com 70 e alguns anos, mas já estava bem acabado. Meu pai se acabou muito no álcool, na bebida, essas coisas. E a única palavra que eu falei para ele, ele disse, pai, eu só quero dizer uma coisa para o senhor. Ele olhou para mim, calado, não falou nada. Eu falei para ele, eu só quero dizer que eu te amo. Isso é tudo, né? Por isso que a gente tem que homenagear enquanto está vivo. O Brasil tem o costume de homenagear quando está morto. Você coloca o nome de uma rua, o nome de uma praça. Vamos homenagear o nosso pai enquanto está vivo e valorizar. Não importa os defeitos que ele tem. Falhas e defeitos todo mundo tem. O importante é que é seu pai. E todo pai, por mais que ele seja relapso, ele tem lutado para fazer o melhor. Claro, ele está dando o que pode, ele dá o que ele tem. Ele se esforça ao máximo, ou se esforçou ao máximo, para dar para você o melhor. Isso é o que importa. É seu pai, honre, respeite, valorize. O único mandamento com promessa que a Bíblia tem, o segredo da longevidade está na Bíblia. O segredo de viver muitos anos está na Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe. E o restante do versículo diz o quê? Não é? Você vai ter longevidade se honrar o seu papai. Honre ele. Jesus vai te dar longevidade de dias. Eu só queria saber o que foi que Matusalém fez com o pai dele. Ele morreu com 969 anos. Ele deve ter honrado muito papai e mamãe. O pai e a mãe
como hoje é dia do papai, fala só de pai, só procura o bem para os seus filhos, né? Ajoelhou-se diante de Jesus: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido muito com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Senhor, ajuda o meu filho. Um pai de desespero. Sabe onde é que você vê muito pai de desespero? Lá nos hospitais de rede pública, né? Eu lembro que eu levei uma vez a Áquila com cálculo renal. Eu ainda morava no Gama, eu acho. E a Áquila teve uma crise. Caía no chão, colocava ela em pé, ela caía, colocava no chão, ela caía, ela rolava de dor. E eu visitei todos os hospitais de Brasília, ninguém deu jeito. Eu lembro que eu cheguei no HFA, conversei com o médico, ele disse: só o aparelho que resolve isso aí está quebrado, leva ela para casa. Ela caiu da maca 2 vezes gritando. Não importa. Existe um pai que é superior a todos os pais da face da terra. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim para o Senhor Jesus: olha a oração como foi cumprida, como foi longa. Eu falei: Jesus, o Senhor sabe que se tem uma coisa que eu prego na igreja, é cura divina. E não me deixe desmoralizado, envergonhado. Não me deixe parar de pregar cura divina. Cura minha filha. Aí eu falei para ela: minha filha, vá lá ao banheiro. Fazer o que, pai? Vai lá. Aí ela foi. Chegou lá, a pedra caiu. Pá! Por isso que eu continuo pregando que Ele cura as enfermidades. Ele é. Mas um pai em desespero, ele não sabe nem o que fazer com um filho doente, uma filha. Esse pai aqui estava acabado. Ele não conversou com Jesus normal, não. Quando ele viu Jesus, ele já caiu de joelho. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele cai no fogo, cai na água. Jesus, ajuda meu filho. E o que foi que Jesus fez? Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei aqui um menino. Jesus ficou bravo com os discípulos e mandou trazer um menino. O desespero do pai era muito grande. E o tua Luísa está ali. Eu não sei se existe cura para a epilepsia, não sei. Os ataques epiléticos é uma doença terrível. Eu testemunhei a cura de uma irmã lá no velho e querido Pernambuco. Ela caía direto dentro da igreja, espumando por cima dos bancos, vivia toda rasgada, mas nunca perdeu uma consagração, nunca deixou de ir de manhã orar no culto matutino. E eu tinha tanta dó dela. Um dia eu olhei para as irmãs que faziam parte da consagração e falei para ela: vamos fazer um jejum específico para a nossa irmã, para ela ficar curada. É até uma vergonha para nós. Estava aqui acontecendo um culto normal, ela vinha cantar na frente do conjunto das irmãs, caía espumando. Aí as irmãs fizeram um jejum e o tempo passou. Uma consagração de manhã, no sábado, ela veio para a consagração.
Nós fizemos um círculo para fazer a oração. Quando seguramos na mão dela, o ataque deu. Ela começou a virar os olhos. Foi diferente aquele sábado pela manhã. Foi o último ataque. Quando ela caiu no chão, da mesma maneira que ela caiu, levantou. Olhou para nós, começou a chorar e disse: estou curado. As irmãs da consagração começaram a chorar. Ela deu testemunho, nunca mais ela caiu em lugar nenhum, porque Jesus continua curando. Ele é o nosso papá. E se tem um pai que tem amor pelos filhos, é o Senhor Jesus. Jesus mandou chamar o menino e Jesus repreendeu o demônio. Era um demônio. Aí tem crente que associa todo ataque epilético é demônio. Não, esse aqui era. Mas às vezes a doença é patológica, não é demônio. Aí às vezes vê o irmão dando um ataque e fala: é demônio. Não é. Esse aqui é. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, e daquele momento em diante ficou sã. Só até aí. Um pai em desespero faz muita coisa. O meu pai uma vez comprou uma caminhonete para carregar as mercadorias dele. Eu não lembro nem o nome daquele carro, era já meio velho, meio usado. E eu lembro que uma vez tivemos um problema no caminho. Ele não tinha muita habilidade em mecânica, em troca de pneu. E ele foi trocar o pneu do carro e parece que a escora que ele colocou no pneu saiu fora, e eu estava debaixo arrumando o macaco mandado por ele para colocar lá a troca do pneu, e na hora que o carro desceu, ele segurou o carro com o braço. O braço dele passou muitos meses preto, roxo. Ele segurou e gritou para mim sair de baixo. Quando eu saí, o carro desceu. Pai, essas coisas aí. Proteção, amigo. Aquele que o filho pode confiar e sabe que nunca vai decepcionar. Eu quero nesta manhã, como faz muito tempo que eu não vejo canto de gado. O seu alarme é misericórdia. Aqui não tem não, no Nordeste a gente acorda com isso aí. Essa é só do Nordeste, lá no Nordeste é real mesmo. Vamos ficar em pé e fazer uma oração por todos os pais. Depois a diaconisa Simone vai fazer uma homenagem aqui com as crianças. Eu quero convidar a pastora Edilene para fazer esta oração por todos os papais. Os pais que estão aqui presentes, vem para cá. Quem é pai?